Fabiola, o que você acha desses desenhos infantis que incentivam as crianças a fazerem coisas erradas? Eu acho interessante esse tipo de pergunta porque as pessoas acham que os desenhos infantis maliciosos são coisas do nosso tempo atual, da nossa realidade. Isso sempre existiu. Salomão já falava sobre isso na Bíblia, quando ele escreve Eclesiastes e ele diz: não existe nada de novo debaixo do sol. E é uma grande verdade. As pessoas hoje ficam preocupadas com os desenhos atuais, mas se a gente olhar para o Pica-Pau, desenho super antigo, todos nós conhecemos, faz parte da nossa história, da nossa trajetória. Você quer um desenho mais malicioso do que aquele? O Pica-Pau que fica sempre tentando tirar vantagem nas situações, sempre passando a perna em alguém. Não só o Pica-Pau, mas se a gente for pensar também no Papaléguas, eu amava aquele desenho do Papaléguas, aonde fica ali aquele bichinho correndo atrás dele, sempre armando alguma coisa para poder pegar o Papaléguas e não consegue. Ou seja, são bichinhos perversos também, tanto o Pica-Pau quanto o desenho ali do Papaléguas, enfim, isso sempre existiu, só que hoje está com um formato novo, com uma roupagem diferente. E aí talvez você que esteja me ouvindo esteja pensando assim, mas na minha época, na nossa época, era diferente, era outro perfil, mas nós também estávamos vivendo um outro tempo. Hoje nós estamos com a ascensão da internet, tudo atualizou, mas essas malícias sempre existiram. A gente pensar que a gente vai conseguir blindar uma criança das atrocidades, das maldades do mundo, isso é impossível. Que nós temos que, na condição de pais, de responsáveis, começar a entender é que o nosso papel é educar. Quando essa criança assiste esse tipo de desenho, quando ela começa a reportar esse tipo de comportamento, é a hora que você vai educar, vai ensinar. Você simplesmente não deixar que ela vá assistir, ficar punindo o tempo todo. Não, você não pode assistir isso. Isso vai despertar muitas vezes mais o desejo dessa criança, a curiosidade para aquilo que é proibido. Nós bem sabemos que aquilo que é proibido costuma ser mais gostoso, não é assim que funciona? É a hora de você começar a ensinar para a criança que nem tudo aquilo que ela vê, ela pode repetir. É a hora que você começa a educar, porque às vezes você tenta blindar demais essa criança, mas você esquece que ela tem uma socialização na escola, com amigos, onde as pessoas estão falando de determinados contextos e assuntos, e muitas vezes essa criança acaba ficando até isolada porque ela não consegue participar de algumas situações. É claro, gente, óbvio que você vai fazer escolhas. Você não vai colocar o seu filho para assistir qualquer tipo de coisa, mas o que eu quero dizer aqui com essas palavras para vocês é que essas coisas sempre existiram. Isso não é só do tempo atual. Sempre houve essas questões de desenhos maliciosos, novelas, até o próprio Chaves, se você pegar algumas cenas ali isoladas, você vai perceber que também existe essa malícia, o Kiko com o Chaves. Então, enfim, a gente precisa amadurecer, entender que isso sempre existiu e o que falta é posicionamento dos responsáveis. Educação. A gente parar de projetar que a escola deva educar os filhos. Isso ainda continua sendo responsabilidade dos pais, dos responsáveis. Não será os desenhos que chegam na sua casa que serão os determinantes dos comportamentos do seu filho. Ok?